Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo vamos falar sobre teorias demográficas. Teorias demográficas estão associadas a estudos que foram realizados ao longo da história para analisar o crescimento populacional e também analisar a produção de alimentos. A exemplo da teoria malthusiana, que foi a teoria que falava que a população mundial estaria crescendo em uma velocidade muito maior do que a capacidade do nosso planeta de produzir alimentos. Foi Thomas Malthus que também implementou uma primeira política de controle de natalidade, ou seja, implementou dentro do seu grupo de seguidores que apenas aquelas pessoas que fossem donas de terra, tivessem uma propriedade de terra, que poderiam ter filhos, pois estas pessoas teriam condições de garantir o sustento dos seus filhos e das gerações futuras. A teoria neomalthusiana. A teoria neomalthusiana, por sua vez, ela aparece principalmente após a Segunda Guerra Mundial e ela pregava que uma numerosa população jovem era resultante das elevadas taxas de natalidade dos países pobres e que necessitariam de grandes investimentos sociais em educação e saúde. Com isso, sobrariam menos recursos para investir em infraestrutura e nos setores agrícola e industrial. E essa teoria neomalthusiana ela afirma que quanto maior o número de habitantes de um país, menor será a sua renda per capita. Sendo assim, menor é a capacidade do país de atender aos anseios básicos da sua população, em função do número muito grande de habitantes e do recurso ali ser limitado. Aí na década de 70, falando em controle de natalidade, nós temos a China que implementou a política do filho único, que no final da década de 70 a China atingia um número de aproximadamente 1 bilhão de habitantes e o governo então decidiu responder à explosão demográfica impondo a política do filho único, que previa pesadas multas para os infratores, ainda que incluísse exceções para minorias étnicas ou famílias camponesas, caso o primeiro nascimento fosse de uma menina. Então a gente teve ali uma política do filho único que foi implementada na China, visando fazer com que houvesse um controle de natalidade, uma redução no número de nascimentos. Porém, essa política do filho único trouxe alguns problemas aí para a população, que atualmente continua sendo grande, por mais que tenha tido uma redução no número de nascimentos, a população chinesa ela sofre até hoje com a redução de mão de obra e o aumento por serviços públicos básicos. Então, ainda assim, existe a falta de mão de obra em função da redução do número de jovens, pelas demandas econômicas da China. Nós temos essas características e a política do filho único atualmente já caindo em desuso. Nós temos também as teorias reformistas que falam que a redução do crescimento populacional é uma consequência natural e espontânea quando os países conseguem enfrentar os seus problemas sociais e econômicos, que à medida com que a população de um determinado país ou região vem tendo uma ascensão econômica, uma ascensão social, uma ascensão cultural também e educacional, nós temos o quê? Uma redução na taxa de natalidade, que esse processo ele ocorre naturalmente, sendo que a redução da taxa de natalidade é uma consequência dessas mudanças no cenário social, ou seja, ele ocorre de forma espontânea e como consequência. Neste vídeo falamos sobre teorias demográficas. Espero que tenham gostado e até breve.